Gente, no final do último vídeo aqui de Vasco, eu até falei que o normal hoje contra o Palmeiras seria provavelmente perder mesmo. Mas também não precisava tomar 3 gols em 20 minutos, tá ligado? Tá bom que... Não tá bom nada, pô, 3-0. Enfim, vem cá, vamos comentar isso aqui. Eu já ia falar, tá bom que não foi mais. Mas aí, né, pô, que ponto de vista de merda. Enfim, olha só, pessoal, o time do Fernando Diniz veio a campo com esses 11 jogadores aqui e a gente tem basicamente duas mudanças. O time distribuído em campo, ele ficava mais ou menos assim. A gente tem, mais uma vez, Overhead como titular, isso não muda. Só que, para ser bem sincero, hoje tivemos ali, principalmente no comecinho do jogo, o Overhead até acertando uns passes e tal, principalmente de calcanhar e de letra, por incrível que pareça, mas acabou que não deu em nada. O Ryan tentou chegar na bola, o Everton chegou primeiro, mas não é o Overhead a novidade está aqui no meio de campo, a volta do Tietê, e é uma volta que não é boa, porque ela é uma volta que parece até um pouco forçada. O Tietê ficou 20 dias fora aí por causa de lesão, e se ele tá aqui, é porque alguém não tá, e esse alguém é o Cauã Barros. O Cauã, cara, assim, todos os jogos que ele jogou, o Vasco pelo menos empatou, e aí, coincidentemente, na primeira partida que ele sai, o Vasco vai lá e perde. Aí você pode falar, não, mas foi uma coincidência, porque agora foi contra o Palmeiras. Não, mas aí ele jogou contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, não dá nem pra imaginar que esse foi o primeiro time difícil, tá ligado? Então, assim, muito provavelmente fez muita falta. Outra coisa, Lucas Oliveira na titularidade na zaga, e aqui, cara, é o momento que você vê que aparentemente é proibido a gente ser feliz. Por quê? O último vídeo foi um raro vídeo, onde eu meio que começo ele falando, cara, hoje não tem nem piadinha nem nada, o Vasco jogou bem, tá ligado? E assim, já tem um tempo que a gente vem falando aqui que o problema era principalmente do meio pra trás, principalmente a zaga. A gente vem batendo cabeça e tendo problema com o zagueiro já tem muito tempo, não é de hoje. E aí, finalmente, o Vasco dava indícios de que tinha finalmente uma boa dupla de zaga, e aí o Cuesta vai lá e machuca. É proibido ser feliz. A gente tem o Cuesta machucando, a gente tem o Matheus França, que é reserva, então acaba nem pesando muito, mas machucando também, e aí é foda porque o time, quando finalmente aparentava estar engrenando, dando liga e tal, um dos jogadores principais da zaga sai, fica só o Robert Renan, entra no lugar do Cuesta o Lucas Oliveira, e esse é um dos problemas do Vasco. Eu acho que hoje o Diniz talvez tenha um pouco de culpa, e daqui a pouco eu falo sobre isso, se eu lembrar, que às vezes eu falo, vou falar no final e nunca falo. Mas enfim, o Diniz eu imagino que tem um pouco de culpa, mas cara, vamos voltar pro mesmo papo de sempre. Quem montou esse time também? E aí, pra não parecer que eu sou só viciado em reclamar, eu vou falar o seguinte, o Admar Lopes, que é quem tá agora, não faz um trabalho inicialmente ruim, não. E eu falo inicialmente, eu coloco a palavra inicialmente aqui, porque, cara, elogiar esses malucos é tipo elogiar o presidente da CBF. O Sami Chaldi, ele parece que tá bem, mas vou sempre falar parece porque, né, você sabe como é que é o histórico. Mas enfim, o Admar, ele pelo menos começa bem, só que ele não tá aqui há muito tempo. Então quem montou esse time lá no começo do ano não foi ele. A gente tem aqui Lucas Oliveira, e você fala, José, onde que tava o Lucas Oliveira antes de vir pro Vasco? Tava no futebol japonês. Quem poderia imaginar que seria um jogador questionável, né? Enfim, pessoal, vamos falar de bola rolando, tá aqui o Tietê, mas antes um aviso da Flash Score, que agora permite você favoritar jogadores para você acompanhar mais de perto também. Então, se você quiser fazer isso com alguém do Vasco, com alguém de outro time do Brasil, com algum jogador de time lá de fora, agora você consegue. Então, pra galera ali que gosta de acompanhar um Vini Júnior, um Rafinha, que tá machucado o Rafinha, mas quer saber quando é que o Rafinha volta, quando é que ele vai jogar, você entra lá, pesquisa o nome de qualquer jogador, de qualquer jogador que você quiser e coloca a estrelinha nele e pronto, tá favoritado. Para fazer isso, basta você baixar a Flash Score, link estará aqui embaixo. Quanto é que você precisa pagar? Absolutamente nada. É isso, recado dado. Vamos falar de bola rolando, porque o jogo já começa como? Começa com avante palestra, não, começa com um gol de Flaco Lopes, que um dia eu já critiquei, mas hoje em dia tá difícil continuar criticando. Enfim, cara, ele vem com a bola aqui. Opa, pera aí que tá muito alto, senão não vai dar nem pra ouvir minha voz. Enfim, ele vem trazendo a bola, ele caga no Robert Renan, chuta no cantinho ali, faz o gol, sai comemorando. O Flaco Lopes é um cara que eu acho que eu mesmo já critiquei. E eu acho que naquela época até fazia sentido. Durante muito tempo eu vi o Flaco no Palmeiras e falava, meu Deus do céu, como é que pode um time tão bem sucedido, tão rico, ter o Flaco como atacante, tá ligado? Hoje já não cabe mais. Existe a piadinha de que desde que ele foi convocado pra Argentina, parece que ele voltou o Messi, e esse maluco de fato tá jogando muita bola, tá ligado? Então assim, gente, como eu já vinha falando desde o outro vídeo, não era surpresa se o Vasco perdesse hoje. Como eu falei, era o esperado. Inclusive lá na casa deles, aí mesmo que é difícil. O Vasco
Vasco tá sem ganhar do Palmeiras em Campeonato Brasileiro desde 2015. Então, assim, obviamente a gente é torcedor e a gente quer a vitória, mas a gente também é realista. Eu, pelo menos, sou. Eu tenho sempre esse pé de pragmatismo, tá ligado? Essa parada sempre me pega um pouco mais. Só que tá, tudo bem. Uma coisa é você perder o jogo. Outra coisa é com 5 minutos você já toma um gol e daqui pra frente o time só vai pra trás. Enfim, tem um detalhe que acontece aqui, que é um passe que nem tinha intenção de chegar no Flaco, mas ele desvia no Lucas Oliveira, que sem querer é verdade, mas acaba ajeitando, melhorando o passe e aí vai lá no Flaco, que corta pra um lado e bate no outro. Ele bate num canto que normalmente o jogador não bate, tá ligado? Normalmente bate aberto na esquerda, ele bateu fechado na direita, tá numa fase abençoada e aí o Lucas Oliveira numa fase... O que seria o contrário de abençoado? Numa fase amaldiçoado, ele vai lá, atrapalha a gente, serve um passe, uma baita, uma assistência, 1-0 os caras. Só que aí tudo bem. Poderia ter sido só um começo ruim. O Vasco é bem verdade que, apesar de ter tomado esse gol, ele até que estava bem ali no comecinho do jogo e tal. Então, talvez desse pra gente, talvez daria pra gente, sabe, acreditar que fosse possível fazer alguma coisa, só que aí logo depois, na sequência, avante palestra de novo, outro gol, quem é que vem aqui? Aparece, se não for pedir demais, Flaco de novo. E aqui é foda. Aqui, cara, olha só o que acontece. O Piquerez, camisa 22, ele vai cruzar dentro da área e você vai ver a zaga que parece um filme dos Trapalhões se atrapalhando. Você vai ver o Hugo Moura tentando afastar, tentando cortar e não conseguindo, mas dá uma reparada principalmente aqui nesse cidadão Lucas Oliveira, que absolutamente sozinho cai e aí a bola bate, rebate e sobra livre de novo, 2 gols do Flaco. Eu vou até repetir aqui o lance, eu nem sou de ficar repetindo, mas... E aí o Flaco vai lá, comemora aqui com o Vitor Roque, que é outro também que vivia uma fase ruim, mas agora desencantou, e o Vitor Roque é bem bom, tá? O Vitor Roque, eu vinha comentando em live, inclusive se você não assiste minhas lives, você deveria virar a gente assistir, tá? Amanhã não tem não, mas sexta tem, então se não for pedir demais, você apareça por lá. Mas enfim, o Vitor Roque, que nem é o cara do gol aqui, mas ele é um maluco que chegou no Palmeiras e eu acho que a galera queria resultado tipo pra ontem, tá ligado? E aí muita gente já tava criticando forte ele, e eu sinto um certo orgulho de falar, gente, calma aí, a gente já viu esse moleque jogar bem, calma, vamos pisar no freio, tá ligado? Talvez realmente não dê certo, mas no mínimo, esperemos mais. E a galera não tava esperando, tava criticando, acabou que tava todo mundo errado e nessa aí eu tava certo. A gente acerta sempre? Quem dera, não. Mas nessa aí estávamos certos. Agora, o Flaco, por exemplo, que um dia eu já falei que era pouco demais pro Palmeiras, hoje não é mais. Esse moleque tá jogando muita bola, eu me surpreendi com a idade dele, ele é mais novo do que eu imaginava. 2-0, de novo, falha do Vasco. Assim, é complicado, gente, porque assim, sendo bem realista, se você pega pra ver o time do papel, o time no papel do Palmeiras hoje, você olha ali o que era o Vasco, pô, quando você vê um Lucas Oliveira e você vê que os caras lá tinham Veiga, Andreas, aí eles tinham também Flaco, eles tinham Vitor Roque, mano, assim, pra acreditar em o Vasco fazendo algo hoje, só na base da fé. Porque na base da lógica, impossível, tá ligado? Tanto é que aqui tá o Flaco, ele faz o gol, aqui tá o Vitor Roque, falando em Vitor Roque, ele mesmo vai lá e faz mais um também. E aqui é uma mijada no Vasco, porque ele sai aqui cara a cara, vem o Robert, na verdade, Paulo Henrique, ele caga em todo mundo do Vasco, faz um baita num golaço e sai aqui comemorando. Deixa eu pausar pra parar o barulho. Vitor Roque, ele que quando chegou no Palmeiras estava tendo dificuldade, e adivinha contra quem ele conseguiu fazer o primeiro gol dele? Contra a gente mesmo, não hoje, na primeira rodada, ou melhor, no primeiro turno, naquele jogo que, se eu não me engano, foi em Brasília, e aí ele que estava um tempão sem fazer gol, fez, meio que abriu a porteira ali, não deu certo, não engrenou logo na sequência, mas contra o Vasco ele fez o primeiro gol dele. O Vasco que tem um histórico aí de às vezes ressuscitar defunto. Enfim, cara, a gente tem, para ser bem exato, eram 23 minutos e o Vasco já estava perdendo de 3-0. A dura realidade é que, olhando esse começo de como estava o jogo, se você pensar que terminou 3-0, até que tá bom. Só que aí o quão merda é você ter que perder um jogo de 3-0 e falar, até que não foi tão ruim não. É complicado, mas infelizmente a realidade posta, a realidade que a gente está vendo, que a gente está vivendo é essa. Faz aqui o gol Vitor Roque, muito bom jogador, acharia legal se tivesse sido convocado para a seleção brasileira, não foi. Eu não vou falar sobre isso porque já teve um vídeo aqui hoje falando sobre convocação, mas eu acho que pesou um pouco também, além da preferência do Ancelotti, a questão lá o jogo é na Ásia, e aí tirar ele aqui do Brasil seria meio foda, e aí só foi Fabrício Bruno e o Hugo
Diego Souza do Corinthians. Enfim, 3-0 e aí termina o primeiro tempo. Sabe o que é foda? Presta atenção. Patrocinadora desse vídeo é quem? A Flash Score. E de lá da Flash Score eu trago alguns números aqui que, cara, assim, normalmente é a cara do Diniz, mas hoje eu acho que nem exatamente culpa do Diniz, foi mais a forma como aconteceu o jogo hoje. Olha só, em números, final do primeiro tempo, 3-0 pro Palmeiras, assim, o Vasco até que jogou bem ali no comecinho, 15, 20 minutos, mas jogar bem não quer dizer nada se você ficar perdendo de 3-0. E aí, em números, 63% de posse de bola pro Palmeiras, não pra nós. E aí, em finalizações, lembrando, o jogo foi 3-0, a gente teve mais finalizações e mais posse de bola. 63% de posse de bola e 5 finalizações contra 4 do Palmeiras. Só que aí, se você der uma aproximada para dar uma analisada melhor nesses dados aqui, você vai ver um pequeno detalhe que é o seguinte: o Palmeiras, que teve 4 finalizações enquanto a gente teve 5, o Palmeiras das 4 chegaram no gol. Das 4 que chegaram no gol, 3 foram no gol, 1 Léo Jardim pegou. Das nossas 5, nenhuma foi no gol. E aí é número, né? Número é muito legal, estatística é muito legal, só que se você não prestar atenção, se você não sabe o placar e vê essa posse de bola e vê mais finalização, você fala, mano, o Vasco tá bem, o Vasco talvez esteja ganhando esse jogo. Se você olha o placar, tá 3-0 pros caras. É complicado. A gente tomou uma ataca, o Vasco começou completamente desligado no jogo. Na verdade, nem desligado, porque eu acabei de falar que ele começou bem. Só que, tipo assim, o foda é que o Palmeiras teve pouco a bola, mas o pouco que eles tiveram, gol, gol, gol. E aí não adianta nada você ficar com ela se toda vez que você perder, você vai permitir um gol dos caras. No segundo tempo, a coisa não vai melhorar tanto, só que antes da gente chegar no segundo tempo, eu acho que a gente pode parar aqui para falar mais um pouco sobre a questão Lucas Oliveira na zaga. O que pega, cara? Sobre ainda aquela parada de esse time foi muito mal montado e tem muita gente que tá aqui que não deveria estar, tem um cara que talvez você nem lembre que exista na história do Vasco, mas que ainda tá no time, Maurício Lemos. Aí eu falo porque é o seguinte, aí você fala, pô, verdade, o Maurício Lemos tá no Vasco. Cadê o Maurício Lemos? Ele tá machucado? Não tá. Ah, então ele tava no banco. Não tava nem relacionado. E aí é foda porque a notícia que saiu, que eu não sei até que ponto que é verdade, mas na época vazou, é que ele ganhava 400 mil reais, que ele ganha 400 mil reais no Vasco. E aí, quando ele chegou, a expectativa era de titularidade. O cara não tá sendo relacionado e aí a gente tá tendo que ir pra jogo com o Lucas Oliveira. E aí, supostamente, esse cara ganha 400 pau pra estar fora do banco de reservas. Pô, gente, assim, se tiver mais algum emprego desses lá, você pode me chamar também, tá ligado? Que, pô, eu não jogo e eu vou aceitar os 400 mil completamente de boa. Enfim, é foda, sabe? A notícia boa, como eu falei, é que aparentemente o trabalho da Admar é mais competente. E, novamente, eu falo aparentemente que a gente nunca sabe o dia de amanhã. No segundo tempo, o que a gente vai ter? Mais Palmeiras com Flaco chegando. É aqui, ele tem uma oportunidade. Olha só, ele finaliza praticamente que dentro do gol, dentro da pequena área, tá ligado? Mas a bola acaba subindo e tal. Não consegue fazer o gol. Poderia ter sido o quarto, mas a gente conta com a sorte aqui. O Flaco acaba perdendo. Mas você vê que a gente volta para o segundo tempo. E eu acho que no segundo tempo, talvez o Vasco tenha sido ainda pior, porque no primeiro, pelo menos, teve a desculpa de não, mas a gente jogou 15 minutos bem. No segundo nem isso, assim, o Verratti, que como eu falei, no primeiro tempo tinha conseguido um passezinho de calcanhar, um passezinho de letra, no segundo tempo completamente fora do jogo, mas hoje eu acho até foda pesar na dele, porque tem jogo que você vê que o time tá bem, mas que o Verratti não tá contribuindo em quase nada. Hoje, praticamente que ninguém tava bem, então é foda ficar pesando na de alguém individualmente. Enfim, depois o que a gente vai ter, ele mesmo saindo aos 19 minutos. Aqui é uma coisa a se observar, que é o seguinte, durante muito tempo, a crítica que se fez sobre o Diniz e o Verratti é que o Diniz sempre põe o Verratti titular e nunca nem tirava. Então o Verratti jogava todos os jogos 90 mais acréscimos. Agora, cara, não é a primeira vez que a gente vê acontecendo do Verratti saindo ali antes da metade do segundo tempo. Então, aparentemente, até o Diniz tá caindo na ficha que, pô, não dá pra terminar jogo com o Verratti. Pelo menos é o que parece por hora. Como eu falei, a gente nunca sabe o dia de amanhã no Vasco. Mas aos 19 minutos ele sai, entra o DVD, o time do Vasco acaba não evoluindo nada, porque não estava jogando bem praticamente que ninguém, mas o Verratti sai muito bravo, porque aquilo, o Verratti, ele saiu bravo e aparentemente ele sai bravo com ele mesmo, bravo com o time que não conseguiu jogar nada. O Verratti, a gente acaba esquecendo, eu pelo menos, não sei você, mas esse excesso dele, titular e não tá jogando nada, inclusive hoje, se eu não me engano, ele completou o 6º jogo sem fazer gol, sendo que os jogos que ele fez gol são gols de pênalti, tá ligado? Então você vê que a fase de fato
fato não é boa. Mas enfim, esse excesso, essa forçação de Verratti, pelo menos pra mim, eu não posso falar por você, mas pelo menos pra mim, começou a fazer eu pegar até uma birra dele, mas cara, ele é um cara que até ontem a gente gostava muito, que é muito identificado, que é um cara que eu já cansei de falar que não falta garra, e você vê ele saindo num jogo muito ruim, ele puto lá no banco, tá ligado? Que é o que se espera de jogador e tal, apesar de ser o mínimo, mas você vê que nesses momentos ele, tipo, verdade, pô, era Verratti, sabe, que a gente gostava e tal. Enfim, não tem conseguido mais ser aquele cara, a gente tá falando de jogador de quase 40 anos de idade, que não tem reserva. E isso é foda, isso é foda. O Matheus França, ele vem como camisa 9, literalmente, ele é o camisa 9, o Verratti é 99, mas ele já chega falando, cara, eu não sou Verratti, e aí a gente vê que ele é mais o reserva do Coutinho do que do Verratti. E aí o DVD, que não é centroavante, tá sendo colocado como centroavante, então você vê que o problema é foda porque o titular não tá bem e o reserva não existe. Complicado. Depois, o que a gente vai ter? Mais um gol do Palmeiras, e aí você vê que o jogo foi maravilhoso pros caras, não pra nós. O Vitor Roque, ele faz mais um golaço, ele dá mais uma mijada no Vasco, ele acaba com o Lucas Oliveira dentro da área, mostra a força física dele. A gente fala muito sobre a força física do PH, que inclusive não foi convocado para a seleção e tal, mas o Vitor Roque tem se mostrado alguém muito forte fisicamente também, faz aqui um golaço, mas o gol estava impedido e aí acabou que não valeu. Sinceramente não mudaria muita coisa, a gente perdeu de 3, perderia de 4, mas enfim, mostra que realmente o jogo não foi nada legal. Como eu falei, perder tudo bem, perder era esperado, mas não precisava ser espancado pelos caras, tá ligado? Depois, o que a gente vai ter? A gente tem o Andrés Gomes tendo a provável melhor chance do Vasco aos 38 do segundo tempo. Ele rouba uma bola, sai cara a cara com o Everton e não consegue fazer nenhum gol de honra, a gente não conseguiu chegar lá. E aí, cara, eu concluo com o seguinte, é culpa do Diniz? Eu acho que em parte sim, mas hoje eu não vou pesar tanto na dele. Primeiro porque ele vinha de uma fase muito boa, ele estava conseguindo chegar no resultado muito bom e ele perde peças muito importantes. E aí sem Cauã e sem Cuesta fica difícil você cobrar. Agora, em partes também ele tem uma culpazinha sim, então em parte sim é culpa também, porque eu acho que cara, ele veio com uma linha meio alta, não? Você jogando contra o Palmeiras no Allianz, não era meio pra dar uma recuada, não era um dia pra você meio que fechar a casinha, e na verdade ele não fez isso. Se você ver, o Vasco tava tentando jogar de igual pra igual, tava saindo, tava, sabe, com a linha alta, e aí tomamos taca. Enfim, é culpa dele, mas não somente dele, e hoje em específico eu acabo não pesando muito na dele, eu peso na de quem montou esse time muito mal montado. Agora, gente, é o seguinte, como eu falei, a derrota de 3-0 é muito ruim, mas é uma derrota. Ela dá 0 pontos igual uma derrota de 1-0. Então, o que a gente tem que ter como objetivo? Mano, tentar esquecer esse jogo de hoje, vencer no final de semana contra o Vitória, dentro de casa, porque se vencer, tudo bem, esse jogo aqui cai no mar do esquecimento e é isso que tem que acontecer. Tem que esquecer disso aqui e lembrar do jogo contra o Cruzeiro e jogar bola assim como jogou no Cruzeiro, porque naquele dia a gente estava muito bem, naquele dia foi dentro de casa, no final de semana agora Ceará também, então foco no próximo jogo, estaremos aqui para comentar esse e os demais. Enfim, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você concorda com o que eu falei? Você discorda? Você acrescentaria algo? Comente aqui embaixo. Eu sou o Josão. Até a próxima. E cola nas lives lá, tá? Link vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição. Já se inscreve lá no bagulho da Twitch e tal. Ativa a notificação. É nóis, tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.